participantes. Começou agora o programa. O áudio está aberto. Pessoal, nós estamos aguardando um pouco. Boa tarde a todos. Nós estamos aguardando porque tivemos problemas na plataforma, né, da transmissão. Então, nós estamos mandando esse outro link para todo mundo, tá? Então, acho que mais uns 5 minutinhos a gente começa, tá? Desculpem aí esse transtorno, mas vamos ver se a gente consegue avisar mais colegas, tá? Um minutinho, por favor. Daniel está mudo. Sim. Não, estava... Tá. A gente pode, senão nós vamos demorar muito aqui. Ok. Bom, então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma programação das micoses endêmicas. Hoje vamos ter o webinar abordando a cromoblastomicose e a feoifomicose. A apresentação será feita pelo Dr. Daniel Wagner, que integra o nosso comitê técnico assessor. O Dr. Daniel é médico infectologista do Hospital da IBSER, lá da Universidade Federal do Maranhão, e ele coordena a rede DOR de hospitais lá de São Luís. E a atividade será moderada pelo professor Flávio Teles, também integra o nosso comitê assessor. O doutor Flávio é um parceiro de muitos anos e é professor de infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, o doutor Flávio vai apresentar como será feita a dinâmica da apresentação, e não vamos mais prolongar, porque nós perdemos um tempo enorme com essa questão do acesso ao link. Tá? Vamos ter todos uma ótima tarde. Obrigada. Flávio. Ok, Adelaide. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sinaide e a doutora Adelaide. Obrigado pelo convite que fizeram para moderar esse webinar. E eu só quero dizer que nós vamos dividir em duas partes, né? O Dr. Daniel Wagner, que também é um colega de muitos anos, ele e eu somos apaixonados pelos fungos negros ou fungos melanizados. E são duas entidades clínicas que serão abordadas, a cromoblastomicose ou cromomicose e a feoifomicose. Para tornar mais didática essa apresentação do Daniel, nós vamos primeiro pedir para que ele apresente o módulo cromoblastomicose, daí nós abrimos para perguntas, e em seguida ele apresentará a feoifomicose, tá bom? Vocês podem fazer pergunta pelo chat, e segundo fui informado, o link original, aquele do card, né,
do cartaz que divulgou o evento, ele já está funcionando. Então, se outras pessoas quiserem entrar por lá também, sintam-se à vontade. Daniel, a tela é sua. Prazer estar aqui com você falando de fungo negro de novo. Um abraço. Obrigado, gente. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pelo grupo do Ministério, o Flávio, que foi um orientador e co-orientador meu, e que já milita há muitos anos nessa área, né? E desde a faculdade, eu também com a minha mentora, que é a Conceição Pedroso, em São Luís do Maranhão, né? Que trabalha há muito tempo com isso, né? Estamos também nessa militância. Então, hoje são dois temas, né? A cromoblastomicose, a feoifomicose, para tentarmos abordar os desafios no manejo, mas como são entidades desconhecidas por muitos médicos e outros profissionais, eu acho que cabe a gente fazer um panorama aqui sobre essas doenças. Bom, só lembrando o termo, que inclusive o Flávio acabou de comentar, e foi um tema de abordagem da aula passada, que era micetoma, são as micoses de implantação, na verdade é um grupo heterogêneo de doenças fúngicas que se desenvolvem num local onde houve um trauma, né? Na maioria das vezes são fungos patógenos com baixa virulência, né? E esse termo subcutâneo, que muitos usam na literatura um pouco mais antiga, ele tem sido evitado porque as micoses de implantação, em especial o micetoma, que foi o tema da última aula, ele também envolve vasos linfáticos, comprometimento de musculatura e fáscia, às vezes ossos e articulações. Então, o termo de implantação, que é a implantação traumática, é mais importante do que o termo em si, subcutâneo. Essas micoses de implantação são doenças endêmicas ou cosmopolitas, né? Então, a gente tem que lembrar que esses agentes etiológicos, eles são praticamente cosmopolitas, em especial os agentes da feoifomicose. Os fungos negros, os melanizados de um modo geral, eles são encontrados no ambiente, né, de forma cosmopolita, e talvez o desenvolvimento de doença, bem como a forma clínica de desenvolvimento, depende de alguns fatores que eu vou mostrar depois para vocês. Mas essas infecções, elas ocorrem em grupos socioeconômicos desfavorecidos, essa é uma variável comum, na maioria das vezes vivendo em área rural, e algumas, né, se comportam como doenças ocupacionais, embora não exista um apoio, um suporte, às vezes, da legislação em relação a esse paciente. Então, esse é um exemplo clássico, né, de cenário da cromoblastomicose no Maranhão, que acontece no interior, né, onde as lesões elas podem se desenvolver nos locais dos traumas, e aqui um exemplo são as quebradeiras de coco-babaçu, né, que quebram o coco-babaçu, fazem montanhas após a retirada da amêndoa, né, no interior do coco, eles vão fazendo montanhas, né, elas se sentam, traumatizam as nádegas, e o fungo ele é inoculado, e elas podem desenvolver lesões nas suas nádegas, né? Esses fungos negros, eles estão no ambiente, esses são estudos que também já foram desenvolvidos aqui no Maranhão, mostrando que na casca do coco-babaçu, né, a Urbiginia fhalerata, né, tinha o isolamento desses patógenos. Aqui uma série de patógenos já recuperados no ambiente, num trabalho que a Vânia fez no interior do Maranhão, junto com a Conceição e a Cirlei, e vejam que a grande quantidade de Esofiala isolada, que é agente de fel, Fonsequae, agente da cromo, e Cladofialofora também agente da cromo. Então, são fungos que estão no ambiente. Esses fungos, eles são chamados de melanizados, né, e essa é uma terminologia que fica até um pouco confusa, mas quando a gente vai olhar a história, né, então ele era chamado de esporotricoide por causa do Sporotrichs schenck, que é um fungo negro, feoide, feoesporotricoide ou dematiáceo, mas quando nós analisamos esses termos, né, fel vem do grego, que é dark, é o nome dado pelas feoifomicoses, é um nome dado por Libero Arredio em 1974, posteriormente o nome demácio, que é um termo que foi classicamente reconhecido na micologia e permanece até hoje, mas quando nós analisamos o nome demácio, deme vem de banda ou pacote, não é muito compatível.
por fim, né, numa terminologia mais nova, a gente chama melanizado. E mesmo assim, essa terminologia ela tem falhas, porque melanina, né, na verdade, ela não é necessária para a inclusão, né, desses fungos, né, dessas doenças em um determinado grupo de fungos, porque a melanina ela está presente na parede celular de inúmeros fungos, incluindo cândida, aspergillus e algumas micoses endêmicas, paracoccus, histoplasma. Mas esses fungos, eles são considerados fortemente melanizados, ou seja, eles não precisam de técnicas especiais para a detecção de melanina, e, portanto, eles são chamados de melanizados. Mas a gente não vai ficar falando, ó, é um fungo fortemente melanizado. É um fungo melanizado, fungo demáceo, fungo negro. O importante é que todos nós saibamos em relação ao que nós estamos nos referindo, e quando houver uma escrita de paper moderno, talvez a gente precise, de fato, utilizar os termos mais atuais. Esses fungos melanizados, esses fungos negros, eles apresentam uma distribuição em termos de espécies muito grande, né? Mais de 70 espécies, divididas em mais de 70 gêneros também. E o número de fungos envolvidos com essas doenças, eles têm aumentado em virtude do aumento de pacientes imunodeprimidos, transplantados, quimioterápicos, uso crônico de corticoide. Então, a quantidade de pacientes que vem desenvolvendo infecção por fungo negro, ela vem aumentando ao longo dos anos, né? E aqueles fungos que são considerados sapróbios ou de baixa virulência, estão presentes no ambiente, às vezes se adaptam nesse hospedeiro imunodeprimido e causam doença. Então, a cada momento, cada década que vai passando, a listinha de fungos envolvidos com essas doenças, ela vem aumentando. Dentro desses fungos negros, nós temos um espectro de doença clínica muito amplo, que varia desde o superficial, né, que é a tinea nigra, eu vou mostrar para vocês, que é uma feoeifimicose superficial, até o comprometimento subcutâneo, onde eu tenho cromo e fel, micetoma, tá, que já foi abordado previamente, e as doenças sistêmicas ou viscerais, que são as feoifumicoses disseminadas, né, que pode ser pulmonar, cerebral, infecção de corrente sanguínea, sinusites, etc. Então, de um modo geral, é isso. Fungo melanizado, envolvimento cutâneo, superficial é a tinea nigra, o envolvimento subcutâneo pode ser cromo, micetoma ou fel, e o envolvimento sistêmico é uma fel, tá? Então, dentro das micoses subcutâneas de implantação, eu tenho aqui a discussão de cromo e feoifumicose. E não esquecer que cromo, ela, por si só, está restrita ao subcutâneo, ou um pouco mais profunda, mas sem visceralização, e quando envolve a questão sistêmica, provavelmente não é cromo, o que nós temos é uma feoifumicose. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Então, o fungo negro melanizado, ele tem uma plasticidade muito grande, né? Como aquele fungo vai se comportar no hospedeiro e que doença ele vai levar, depende de uma série de fatores, né? A pressão do tecido, a temperatura, o pH e a resposta do hospedeiro, tensão de oxigênio também. Então, se um fungo, a depender das suas condições, vai se desenvolver causando uma crono, uma fel ou um micetoma, tem todos esses fatores envolvidos. Isso é interessante porque nós podemos pegar um único patógeno, como, por exemplo, uma Ixofiala, e nós sabemos que a Ixofiala pode se manifestar clinicamente causando fel-ifo, causando cromoblastomicose ou causando micetoma. Então, existe uma série de fatores que aí está envolvido e que nós não compreendemos de uma forma tão perfeita. Então, aqui, chamando a atenção para o primeiro grupo de doenças, que é a cromoblastomicose, né, que é uma infecção fúngica crônica, granulomatose supurativa, geralmente restrita ao tecido subcutâneo, né? E o que caracteriza a doença, além das características clínicas que eu vou mostrar para vocês, é o fato de no tecido infectado todas as espécies causadoras de cromo convergirem para uma única forma, chamada de corpúsculo muriforme, que são partículas esféricas com paredes birrefringentes e de coloração que varia do amarelo pardacento ao acastanhado. Então, se eu tenho
essas células que são chamadas células, corpúsculos escleróticos, né, ou fumagoides, e mais recentemente, classicamente, né, utilizado na literatura, corpúsculos muriformes, porque quem viu ainda num período muito precoce das terminologias, falava que essa divisão transversal dos septos daria uma aparência de um muro com tijolos, né, muriforme. Então, isso aqui é chamado corpúsculo muriformes. São corpúsculos acastanhados, paredes birrefringentes mais espessadas, com septação transversal, né, dando essa característica. Se tem isso no tecido, é cromoblastomicose. E uma série de fungos pode se desenvolver dessa forma, causando cromoblastomicose, tá? A croma, ela tem vários nomes populares. O que nós mais encontramos na literatura brasileira é o de figueira, porque algumas vezes essas lesões tumorais vegetantes lembram os frutos do ficus guapoi, né, que são o figo, né? Então ele chama de figueira, mas existem diversos outros nomes, né? Chapa, formigueiro, né? Cada literatura de cada continente tem uma terminologia, um nome popular característico, tá? A croma é uma doença bem antiga, né? O primeiro caso ele foi descrito em 1914 no Brasil por um médico alemão, que é o Maximiliano Rudolph. De 1914 até os dias atuais, a quantidade de casos descritos ela vem só aumentando. Esse é um mapa interessante que eu trago para vocês, publicado pelo Pedro Lavalle, em 1963, mostrando a distribuição de cromo, em especial na América Latina, como no Brasil, na região norte e centro-oeste, sudeste, Venezuela, na África do Sul, a ilha de Madagascar, além da República Democrática do Congo, e na Oceania, em especial a Austrália, tá? Esse é um mapa muito antigo de 1963, né? Posteriormente, o nosso grupo da Cromo, né, que é liderado pelo Dr. Flávio, produziu esse artigo de literatura, um artigo de revisão bem amplo, publicado nessa revista, onde nós construímos um mapa inicial, onde havia o número absoluto, uma descrição do número absoluto dos casos de cromo no mundo, mostrando que na América Central, né, em especial México, na América do Sul, Brasil e Venezuela, a ilha de Madagascar e, recentemente, a partir da década de 50, a China, nós tínhamos uma descrição muito grande dos casos de cromo, né? Mas isso era só uma descrição em termos absolutos, nós precisávamos amadurecer a ideia do quanto essa doença ela impactava na população e, a depender do número de habitantes, avaliar uma prevalência da doença. Então, de forma semelhante ao modelo de estudo feito com o grupo de mycetoma, que foi pela Wendy van der Sande, né, nós pegamos esse modelo e fizemos uma primeira análise da carga global da cromoblastomicose, né? Esse é um trabalho feito pelo nosso grupo também, um grupo brasileiro, tá? E nesse compilado, né, de mais de 200 artigos, mais de 7.740 casos foram compilados, né? E vejam que a América do Sul e a América Central e México ficaram como responsáveis por quase 55% dos casos descritos de cromo no mundo, tá? E aí, aquele mapa que era menos maduro, né, hoje mais amadurecido em termos de distribuição em número absoluto de casos, a gente vê que, além da Brasil, Venezuela e Colômbia e México, né, nós tínhamos outros países africanos com descrição, outros países asiáticos, né, como a China e a Índia, além da Austrália, que tinham uma descrição grande de casos. Mas quando nós avaliávamos a população deste país, o mapa de prevalência ele já se modificava. Então, vejam que talvez o grande problema em termos sociais e econômicos da cromo no mundo, ele esteja aqui na América Central, em especial na República Dominicana, Costa Rica, Cuba, na América do Sul,
Venezuela e Guiana Francesa. O Brasil ele perde o dado de prevalência alta, porque nós temos uma população muito grande. E na África, além de Madagascar, a gente vê que o Gabão, né, Botsuana, porém aqui República Democrática do Congo e Congo, são países com uma expressividade nessa prevalência também. Então, a distribuição em termos de prevalência, ela é um pouco em relação à América Central e os países africanos. A Crohn, ela tem uma característica clínica muito interessante, né? Primeiro, como se trata de uma lesão, uma doença causada por trauma, né, e, portanto, os membros inferiores são os mais traumatizados nas práticas de agricultura no nosso país, né, nós observamos que grande parte dessas lesões estão presentes nos membros inferiores, seguidos posteriormente por membro superior, mas com alguns casos descritos no tronco, na face, né, e na região das nádegas, como já observado aqui no Brasil. E a doença, muitas vezes, ela pode assumir um caráter leve, né? Mas vejam que a maior parte dos nossos pacientes procuram serviço de saúde com a doença um pouco mais, com uma progressão mais avançada, né? 44% casos numa forma moderada e mais de 30% com uma forma grave, onde os membros, eles estão praticamente tomados pela doença. Então, o nosso paciente, ele chega no serviço de saúde numa fase muito tardia, né, numa doença moderada ou grave, quando o tratamento ele já se encontra muito limitado. A Crohn, ela tem uma manifestação clínica diversa, as lesões, elas podem assumir padrões múltiplos, que vão desde nódulos, pápulas, placas vegetantes, placas infiltrativas, né, placa vegetante pequena, lesões nodulares, algumas vezes confluentes, como vocês estão vendo aqui, algumas lesões semelhantes, tumorais, né, semelhantes ao couve-flor, hipervascularizadas e sangrantes, tá? Lesões com placas infiltrativas também, com cicatrização central, né? Essa aqui é na planta do pé, essa aqui parece uma lesão mais infiltrativa, até não tão característica da Crohn. Mas todos esses padrões de lesão são padrões da cromoblastomicose. Então, aqui uma placa infiltrativa, vegetante, placa vegetante também. Essa é uma placa infiltrativa em todo o tronco do paciente, lesão tumoral no membro inferior, e outra aqui parece um couve-flor, uma lesão tumoral, bastante sangrante, com muito exudato, né, esbranquiçado, muitas vezes com infecção bacteriana associada, exalando um odor fétido, que, na verdade, o conjunto dessas características aqui tiram esse paciente do seu convívio social. Então, muitas vezes, esse paciente ele está confinado à sua casa, no seu quarto, e a própria família, ela segrega esse indivíduo porque ele tem um mau cheiro, não consegue trabalhar. Então, isso tudo em conjunto é bem catastrófico para o nosso paciente. Ele perde a sua inclusão social, tá? Então, aqui só para lembrar, né, que uma lesão verrucosa na pele, que faz diagnóstico diferencial com a cromo, por exemplo, o nosso principal diagnóstico é aquele famoso PLECT, onde cada uma dessas letrinhas tem um diagnóstico diferencial, que vão desde paracox, leishmaniose, lobo, esporo, cromo e câncer ou tuberculose cutânea verrucosa. Então, sempre que a gente olhar uma lesão verrucosa na pele, a gente tem que ter isso como diagnóstico diferencial, tá? E lembrando que o mais importante, e o que nós temos trabalhado muito com as equipes, é que o diagnóstico da cromo, ele pode ser um diagnóstico fácil, tá? Embora muitas vezes nós possamos insistir em coleta de material cutâneo através de biópsia, se nós observarmos o que tem em literatura, essa é uma lesão em placa vegetante, né? E vejam que na sua superfície existem vários pontos escuros, né? Que, na verdade, representam a eliminação transepidérmica desses corpúsculos muriformes. Então, é como se fosse uma microfístula
como se fosse uma microfístula com a eliminação desses fungos que estão envolvendo a região subcutânea. E quando nós fazemos a biópsia nessas áreas com pontos enegrecidos, a probabilidade de encontrar o corpúsculo muriforme ela é muito maior. E lembrando que essa coleta ela não precisa ser feita somente através de coleta de tecido com anatomopatológico. O raspado dessa lesão, das escamas ali presentes, e uma simples coloração com KOH 10% é capaz de clarificar e fazer esse diagnóstico. Então, muitas vezes, na literatura, incluindo com dados brasileiros, a sensibilidade desse método ela é maior do que 90%. Então, muitas vezes, para você fazer o diagnóstico da cromo, você precisa de uma lâmina, de uma lamínula, né, de um bisturi para fazer um raspado dessa lesão descamativa, e você seleciona em especial esses pontos e faz o clareamento com KOH e um microscópio. Então, às vezes nós queremos um laboratório tão desenvolvido em anatomopatologia e muitas vezes esse diagnóstico ele pode ser feito com um simples raspado. Então, isso precisa ser investido e estimulado em todas as cidades onde, em especial no interior do Brasil, onde existe a possibilidade de haver cromoblastomicose. Aqui falando para vocês que os agentes da cromo, eles são múltiplos, né? Aqui eu listei de forma resumida, Fonsequia, onde a Fonsequia pedrozoia é o principal patógeno, Fialofora, Cladofialofora, Exofiala e Rhinocladiella. Todos esses patógenos causam cromo, mas eles convergem no tecido para o corpúsculo muriforme, que é uma característica da doença. Do ponto de vista epidemiológico, nós sabemos que a Fonsequia, em especial a pedrozoia, é a principal causadora da cromo, né? Existem diversos estudos de epidemiologia molecular no mundo, mostrando sua distribuição em todo o continente americano, africano e asiático. Porém, obviamente, existem algumas características em termos de espécies com essa distribuição, né? Então, na América Latina, a Fonsequia pedrozoia é a principal, na Ásia, a Fonsequia monofora é a principal, e mais recentemente nós sabemos que na ilha de Madagascar, o principal é a Fonsequia nubica, tá? Mas as características da doença, até o momento, são as mesmas. Todos esses fungos, bem como as diferentes espécies, elas causam o mesmo padrão de doença. Mas, por curiosidade, Fonsequia, que é o principal patógeno da cromo, está distribuído praticamente em todos aqueles países no mapa que eu já mostrei previamente para vocês, mas o Brasil, o México, a Índia e a China são os principais, e Madagascar são os principais locais para a pesquisa desses patógenos. E, obviamente, que vão surgindo com a biologia molecular novos agentes, né? E eu trago aqui somente por curiosidade uma nova Fonsequia, que é a Fonsequia pugnacius, que causou a cromo num paciente aqui no Maranhão, paciente da Conceição, foi até publicado, mas vejo que esse é um paciente que tinha cromo na região facial e no braço, né? Porém, esse mesmo paciente, ele tinha uma bola fúngica cerebral, que era uma massa de fungo negro, né? Visto aqui na ressonância, como vocês podem ver, uma grande, uma expansiva lesão, mas que no anátomo patológico, essa lesão já não era um corpúsculo muriforme, era com hifa septada feoide, né? Características de feoifmicose, como eu vou mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver, o mesmo agente, ele causava na pele o espectro da cromo e no tecido visceral, ele não tinha corpo muriforme, ele estava causando uma feoif. Então, aqui é uma prova de que o patógeno, ele vai se comportar no tecido a depender de diversos fatores, como previamente eu já mostrei para vocês. A cromo é uma doença muito deformante, ela traz complicações e sequelas, as principais delas são as úlceras com deformidades, as lesões elas são infiltrativas, elas causam destruição do tecido subcutâneo e dos vasos linfáticos, levando a linfedema, edema duro, infecções bacterianas secundárias de repetição, e nas lesões bastante cronificadas,
com inflamação crônica, ocasionalmente pode acontecer alguma transformação maligna, como vocês podem observar nessa foto aqui, no caso do Dr. Flávio, de uma lesão que ulcerou. Era um paciente com cromo já há muitos anos, como vocês podem ver, tem áreas cicatriciais aqui, mas o processo inflamatório crônico acabou malignizando, né? E esse aqui é uma úlcera maligna, um carcinoma epidermoide, né? Esse é um outro caso da Conceição, né? Onde uma simples lesão depois ganhou proporções muito extensas, também era um carcinoma escamoso. Tá? Esse outro é uma lesão no dedo, também com malignização. Então, quanto mais crônico o processo inflamatório, né, maior é a chance de você ter uma replicação celular anômala e o desenvolvimento de uma lesão neoplásica secundária, tá? Então, como vocês podem ver, esse aqui é um exemplo de artigo publicado pelo nosso grupo também, das complicações e sequelas da cromo. Esse aqui no A é um paciente com um braço, um linfedema extenso, né, e áreas muito fibróticas. Essa é uma paciente do Flávio também, com uma sequela muito importante, né, fibrose aqui na região ocular, na pirâmide nasal. Isso traz uma sequela muito importante. Esse outro paciente também tem fibrose, anquilose, né, deformidade, transformação maligna, como nessa foto aqui, e nessa outra também do F, uma transformação maligna, tá? Então, a croma, ela traz muita complicação e muita sequela. As principais complicações são as infecções bacterianas secundárias, linfedema, fibrose e limitação de movimento, enquanto que as complicações mais raras, porém mais temidas, são as transformações neoplásicas. E isso também já foi observado aqui no Brasil, em séries de casos, tanto do Flávio quanto de outros grupos, mas esse aqui é um exemplo de uma coletânea de casos da Conceição, mostrando pacientes, né, alguns até jovens para cromo, né, 45 anos, mas com lesões, principalmente membros inferiores, né, crônicas, com duração de doença muito grande, vejam, 10 anos, 11 anos, 15, 20, 26, 30 anos de doença, né, e com desenvolvimento de carcinoma de células escamosas, muitas vezes bem diferenciados, mas vejo que alguns casos são pobremente diferenciados e com uma agressividade muito maior, resultando na amputação. A cromo tem muitos problemas em relação ao tratamento. Ao longo dos anos, os métodos terapêuticos com medicamentos orais, eles não tinham sido muito encorajadores, né? A gente não pode esquecer que muitas drogas antifúngicas têm uma absorção difícil no aparelho digestivo, o próprio local da lesão tem muita fibrose, é má vascularizado, as drogas, elas fazem baixos níveis séricos, tanto no sangue sérico, né, quanto no nível tecidual, e os indivíduos podem ter polimorfismos nos metabolismos dessas medicações. Então, essa aqui é uma linha do tempo no tratamento da cromo. A gente viu que na década de 70 o cetoconazol foi amplamente utilizado, mas com o surgimento do ITRA na década de 80, o ITRA passou a ser utilizado com sucesso em alguns estudos, séries de casos, inclusive o Flávio participou desses casos, né, em tese dele, onde o ITRA isoladamente, ou a combinação de ITRA com 5-fluorostosina. Posteriormente, na década de 90, em Madagascar, o Dr. Philip Sterri fez trial, participou de trial com terbinafina. Nos anos 2000, começaram a surgir os azólicos de geração mais avançado e surgiram relatos de casos, séries de casos com POSA, mostrando uma boa resposta, e a partir de 2010, né, outros estudos com relatos de casos mostrando voriconazol ou isavuconazol, mostrando também um bom desfecho. Então, a gente tem uma história de tratamento com drogas antifúngicas, em especial os azólicos na cromo, que vem passando somente por séries ou relatos de casos. Então, vejam que é uma doença negligenciada sem trials clínicos randomizados. Então, assim, existe um conceito muito antigo em publicações de micologistas antigos que nós temos um niilismo relacionado a cromo, né? E esse niilismo, na verdade, o que é a desvalorização, né, e a ausência de sentido, a ausência de finalidade, da resposta ao porquê. Então, a cromo sempre, né, teve
essa questão da negligência em relação ao seu tratamento. E a gente não pode esquecer que, dentro desse padrão terapêutico, aqueles problemas que eu já mostrei para vocês, como edema, fibrose, nível de antifúngico no tecido e a falta de ensaio clínico randomizado, né, permeiam as micoses endêmicas, em especial as subcutâneas, que são negligenciadas. Então, diante de tudo isso, nós nunca tivemos um padrão ouro na terapia da cromo, mas tem várias opções hoje disponíveis. Saindo um pouco dessa área, que eu vou abordar um pouco mais à frente com vocês sobre droga antifúngica, existem, obviamente, os métodos físicos, com uma listinha bem grande, as cirurgias convencionais para retirada da lesão, e isso é muito eficaz quando você detecta a lesão na sua fase inicial, que é a doença leve, é a mais rara de ser diagnosticada, né? Não é pensada pelo clínico, e o paciente, quando tem a lesão, ele não procura precocemente a unidade de saúde, mas existem diversos outros modalidades físicos relatados na literatura, né? Laser de CO2, a crioterapia, que é muito utilizada, né, quer seja com as formas mais rudimentares, a aplicação de nitrogênio líquido com cotonete na lesão, quer seja na sua forma spray, o calor local com o uso de botas e, mais modernamente, a terapia fotodinâmica, que é utilizada em alguns centros do Brasil, né, mas especialmente em centros asiáticos, tá? Dentro desses métodos físicos, o que nós temos no Brasil é a termoterapia, e dentro dessa termoterapia é a terapia com frio, né, a crioterapia. E a gente não pode esquecer que a crioterapia ela pode levar a dor, infecções bacterianas secundárias, e também existem alguns locais do corpo que ela não pode ser feita, como a face, os dedos, próximos às articulações, mas não podemos esquecer que a crioterapia ela se mostra como uma terapia física adjuvante muito bem tolerada e é utilizada facilmente em alguns centros, tá? E bastante benéfica, tá? E a outra terapia que nós temos mais na literatura é a fotodinâmica, que não é invasiva, está baseada na existência de um composto fotossensibilizante que produz radicais livres quando exposto a uma luz visível num determinado comprimento de onda. Isso já tem sido utilizado para a morte de células neoplásicas e outros agentes infecciosos, em especial candidíase mucocutânea, pitirias versicolor ou dermatofitoses, né? E, finalmente, ela encontrou na cromo um papel em alguns centros, né? Mas vejam que sempre nós temos trabalhos com números muito limitados de pacientes. Então, esse aqui é um trabalho desenvolvido pela Conceição também, no Maranhão, 10 pacientes com cromo por Fonsequia, foi utilizado um creme, né, com azul de metileno a 20%, né, 4 horas antes da aplicação de uma luz vermelha, com esse comprimento de onda, foram seguidos por 5 semanas, e os pacientes falavam que reduziu o odor, a dor e o tamanho das lesões, havendo no trabalho uma confirmação histopatológica dessas lesões. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um paciente que tinha uma lesão extensa, né, com a aplicação do azul de metileno e a luz pulsada, né, essa lesão ela ia se tornando cada vez mais plana, e vejam que, no final, né, você tem praticamente a resolução de algumas lesões, né? Então, esse tipo de método é um método que pode ser utilizado de forma combinada com a droga antifúngica. E voltando agora para a terapia antifúngica, né, a gente não pode esquecer que essa terapia antifúngica sistêmica também passou por uma história muito interessante, que vem desde o uso de arsênico, mercúrio e antimônio, até o uso de iodeto, da forma semelhante à esporotricose, o colecalciferol, a anfotericina, que fazia até injeção subcutânea, né, local, 5-FC, que se mostra uma droga excelente para cromo, porém com desenvolvimento de resistência rápida em monoterapia, e o tiabendazol. Até que, finalmente, na década de 80, surge o itraconazol, que se configura como a droga mais estudada, ela é segura a despeito do seu longo uso, né? E os problemas estão envolvidos com relação à formulação farmacológica de cápsulas com absorção errática ou as inúmeras interações medicamentosas, e também as alilaminas, como a terbinafina, que tem uma experiência ampla em regiões específicas, como Madagascar, tá?
também se mostrando segura, com menor interação e parece ter um poder mais antifibrótico, tá? O que a gente tem que saber é que tratar a cromo precisa ser uma fase muito precoce, onde eu vou utilizar uma droga, quer seja itraconazol ou terbinafina, ou as terapias combinadas para as formas mais graves, né, e ou com medicações mais modernas, né, como eu vou mostrar para vocês mais na frente. Mas mostrando aqui para vocês que no passado se usava muito Anfo-B com 5-FC e hoje não mais, tá? Se usou, na década de 80, muito mais itraconazol com 5-fluorostosina, mostrando excelentes resultados. E, na década de 90, a combinação de itra com terbinafina, que, embora não houvesse o sinergismo in vitro, mas em vivo, parecia ter uma boa resposta. Mas parece que tudo leva a crer que a combinação de itra e 5-FC fosse a combinação terapêutica mais adequada, tá? E como vocês podem ver aqui, quando nós analisamos todas as cepas de Fonseca, né, dentro dos azólicos que nós utilizamos na prática, né, fluco não tem ação, né, mas itra tem mix. Isso aqui é uma distribuição de concentração inibitória mínima para o fungo, né, então mix muito baixos para itraconazol e para posaconazol, né. De forma que, com o passar dos anos, o POSA surgiu e ele também foi utilizado de uma forma de resgate. Esse é um paper do Dr. Negroni, participou também a doutora Shikanai, um tratamento de micetoma e cromo refratário com o posaconazol, e aqui eu separei só os casos de cromo, né, que são pacientes que não respondiam com itra ou qualquer outra medicação, mas que fizeram o uso do posaconazol, e como vocês podem ver, eram pacientes que tinham lesões muito extensas, né, e com o uso do posa, né, essas lesões elas regrediram de forma bem ampla. Então, assim, além do itra com 5-FC, né, talvez o uso do posaconazol, que é um derivado do itraconazol, com mix mais baixas e uma penetração tecidual muito ampla, né, seja a melhor droga. Pena que, no momento, a formulação brasileira do POSA seja uma formulação com uma absorção muito errática, mas que também é extremamente vantajosa no tratamento dessa infecção. De forma adjuvante, então eu consegui mostrar para vocês que diversas drogas antifúngicas já foram estudadas. O que nós temos na prática hoje é o itraconazol, é uma excelente droga disponível nos nossos programas e que, portanto, precisam ser utilizadas de forma ampla, mas talvez a sua associação com 5-FC ou, nos casos refratários, o uso de um azólico de geração mais avançada, como o POSA ou até mesmo o Isavo, sejam benéficos para alguns casos selecionados da cromo. Tá? Além da terapia química com drogas antifúngicas e a terapia física com crio ou terapia fotodinâmica, mais recentemente a literatura mostra o uso de imunomoduladores na cromo, em casos selecionados e graves. Esse é um exemplo também da Conceição, onde ela utilizou glucana como imunoestimulante, um paciente que tinha uma forma grave de cromo, e que após o uso do antifúngico com glucana, que é uma droga que estimula, é elemento da parede fúngica, mas ele causa uma estimulação do teu sistema imunológico na resposta TH1. E esse paciente ele tinha lesões muito infiltrativas e com o uso da glucana, essas lesões elas foram se tornando aplainadas até que elas se resolveram, tá? E mais recentemente, além da glucana, e o que ganhou mais amplamente o nosso mercado, né, e a literatura, o uso do imiquimod, que foi publicado inicialmente por um grupo brasileiro, com a Maria da Glória, aqui como primeira autora, o grupo do Paulo Criado e do Gil Bernard, em Medicina Tropical, em São Paulo, mas eles publicaram 4 casos, né, de cromo que era refratária também, onde eles fizeram o uso do imiquimod de forma isolada ou em combinação com drogas antifúngicas orais. São 3 pacientes com uso de droga antifúngica e imiquimod e um somente com imiquimod, e todos eles mostrando uma melhora clínica importante
com o uso do imiquimod tópico, tá? Então, talvez seja uma droga para ser adicionada. Então, aqui, para a gente finalizar a cromo, desafios da cromo, né? A gente sabe que existem questões relacionadas ao hospedeiro, com diagnóstico errôneo ou atrasado. Na maioria das vezes, nós temos pacientes com doenças graves, linfedema ou fibrose excessiva, infecções bacterianas secundárias, indivíduos com resposta imunológica pouco compreendida. Nosso principal patógeno é a Fonsequeia, né? A literatura não sabe responder se essas infecções são mais difíceis que tratar que Cladofialofora. Talvez sim, mas isso é só uma especulação, tá? E no cenário das drogas antifúngicas, nós temos lacunas dos testes de sensibilidade in vitro, né? Já que nós fazemos testes com fungo filamentoso e o fungo que está causando doença no tecido é uma forma muriforme, né? Que é de resistência. Os triazólicos, em especial o ITRA, podem apresentar uma absorção errática, caso a administração não seja orientada para o paciente, tá? E nós não temos, né, trials clínicos comparativos das diversas drogas antifúngicas no tratamento dessa doença. E não esquecer que, do ponto de vista social, né, a cromo ela ainda se comporta como uma droga órfã, negligenciada, que compromete um grupo socioeconômico mais baixo, né, que vive em ambiente rural, né, e que costuma ser negligenciada não apenas pela sociedade, mas muitas vezes os próprios pesquisadores esquecem de dedicar um tempo para esse estudo. Bom, aqui eu encerro a parte da cromo, antes da gente começar a FEUIF e abro o canal de debate com o Dr. Flávio. Ok, Daniel. Parabéns pela excelente apresentação. Você cobriu toda a história da cromo, desde a sua descoberta no município de Estrela do Sul, Minas Gerais, por Max Rudolph, descoberta não, por publicação dos primeiros casos até agora. O Daniel e eu temos uma coisa em comum, paixão pelos fungos negros e pela cromo. Tanto é que Daniel e eu escolhemos a cromoblastomicose como tema de nossas teses de doutorado. Claro que a minha é muito mais antiga que a dele, mas a dele atualizou, né? Deu mais visibilidade a essa doença no mundo inteiro. Como vocês sabem, a cromo é uma doença oficialmente reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como neglected. É a cromomicetoma e agora tem outras micoses endêmicas aí em processo de reconhecimento pela OMS como doença negligenciada. Bem, eu estou aguardando aqui perguntas pelo chat, mas assim o Daniel mostrou muito bem que esses fungos melanizados ou demáceos, eles se caracterizam pela sua plasticidade, eles se moldam. E não adianta o médico, a medicina, a microbiologia querer classificar a doença, cromoblastomicose, micetoma, felifumicose, é o fungo que está causando a doença, né? Então, esses fungos, eles podem causar mais de um tipo de doença. A cromo é uma delas. A cromo é a segunda micose de implantação mais prevalente no mundo. A primeira é a esporotricose, a segunda é a cromo e a terceira são os micetomas, que já foram abordados aqui no webinar do Ministério, né? Eu gostei muito da apresentação do Daniel, né? Ele foi do histórico à terapêutica e tocou muito bem, caríssimos assistentes, no aspecto social dessa doença. Talvez aqui no sul do Brasil, a cromoblastomicose esteja diminuindo de incidência devido às alterações, principalmente do meio ambiente e da agricultura. Mas lá onde vivem a professora Conceição, Daniel, Cláudio Salgado e outros, né, no norte do Brasil, a cromo é um desafio para médicos e pacientes. Então, eu quero ver se tem alguma pergunta aqui. Eu não sei, eu só estou vendo o chat, não sei se tem outro canal de perguntas, mas eu vou agora convidar o Daniel para mostrar uma outra faixa do espectro de doenças
causadas pelos fungos melanizados, os fungos, a fel e fumicose. Eu quero dizer para vocês que o Daniel, quando fez o seu doutorado na Unifesp e trabalhou no Hospital do Rim, em São Paulo, ele também se tornou um especialista em fel e fumicose em transplantado de órgão sólido, né? Então, a fel e fumicose ela pode acometer pacientes imunocompetentes e imunodeprimidos. Então, Daniel, vamos começar a apresentação da fel e fumicose? Ô, Flávio, só antes disso, tem duas perguntas no chat. Ah, tá bom. Tá? Desculpe, eu estou vendo aqui. Aqui, Achou? achei. Então, tá. Olha, então, é da Cirlei, aí, de São Luís, né? Oi, Cirlei, tudo bem? A Cirlei está perguntando, você fala de luz vermelha. Luz vermelha quer dizer o laser na terapia da cromo? É isso, Daniel? Não, esse laser, Cirlei, que você está perguntando, é um outro. Não é o laser mesmo, não. Mas é uma terapia fotodinâmica, quando eu falo. Esse que eu estou me referindo, o último, que é o que a Conceição faz e o grupo da China faz, é uma luz pulsada com um comprimento de onda específico. Mas existem casos de laser terapia do passado, entendeu? Mas que não são utilizados mais hoje com tanta frequência. Olha, roda a Ok. barra. O DCCI está com áudio aberto. Ok. E tem uma outra pergunta. Tem. Quer fazer, Adelaide? Atenção. Então, o grupo de assistente, eu não identifico aqui quem está perguntando, diz que muitos enfermeiros usam a ozonioterapia em diversas doenças fúngicas. Daniel, você conhece alguma utilidade da ozonioterapia em cromoblasto? Não, desconheço. Desconheço. Okay. Adelaide, eu estou tentando voltar o teu áudio, mas eu não consegui. Bom, eu acho que todas as perguntas do chat foram respondidas. Lembrando que, após a apresentação de FEL-IFO, podem perguntar de cromo se quiserem, né? O Daniel tá aí à disposição. Então, agora ele está apresentando aí um tomate. O que é esse tomate? Isso aqui foi uma aula que eu assisti do Flávio, inclusive, ele mostrando esse tomate, e aí eu fiquei pensando, gente, os nossos pacientes, todo mundo tem um tomate no gavetão da geladeira com essas características, né? Um tomate que ficou estragado, e esse estragado, que é essa coloração, é um tomate, isso é fungo negro, né? Então, esse tomate, ele teoricamente estaria com uma fel e fumicose, né? Mas, nesse caso aqui é um fungo negro alternaria alternata, e eu fiquei pensando, a pessoa corta o tomate, ela se corta às vezes com aquela faca, e ela pode inocular esse fungo na pele e causar alguma lesão, uma doença posterior, tá? Então, aqui eu trago um outro espectro da doença do fungo negro, que é a fel e fumicose. Eu costumo dizer o seguinte, micetoma, a Conceição e o Flávio mostraram na aula passada, que era a tríade, né? Tumor, fístula e grão. Tem que ter fístula e grão, é micetoma. Se tem corpo muriforme, é cromo. Se não tem grão nem corpo muriforme, tem só hifa melanizada, é fel, né? Então, assim, todas as infecções fúngicas nas quais são observadas no tecido, hifas escuras, septadas, com ramificação, que são hifas mais comuns, né, que nós observamos, mas às vezes essas hifas, elas são mais gordinhas, assim, alongadas, né, como elementos vesiculares que se unem e ficam semelhantes também a um charuto, um pouco mais alongado. Isso é chamada de hifa toruloide, né? Ou elementos vesiculares, leveduriformes, amarronzados, tudo isso que não é muriforme e nem é grão e que é amarronzado é fel e fumicose, tá? Então, esse é um slide com lâminas do Flávio, vejam aqui hifas
catenuladas, né? Vejam que essas hifas mais alongadinhas, você vê que o elemento vesicular ele vai se alongando, alongando, fica tipo uma hifa com septação, mas é uma hifa chamada catenulada ou hifa toruloide. Aqui eu também tenho hifa amarronzada com septação, ramificação. Aqui eu tenho 2 elementos vesiculares, né, grudados, e aqui eu tenho hifa e elemento vesicular, né, algumas vezes esses elementos vesiculares eles se juntam em forma semelhante a uma hifa toruloide. Então, tudo isso daqui é espectro de fel e fumicose. Quando o tecido não tem muriforme nem grão, mas tem esse fungo negro, provavelmente aquilo é uma fel. Esse é um caso do Dr. Flávio, também ele é interessante. Vejam que é um paciente com transplante de célula-tronco, ele tinha uma anemia plásica, e ele foi admitido no D+90 com proptose, dor, edema e amaurose. Um indivíduo neutropênico com isso aqui, a investigação ela precisa ser feita para mucormicose ou aspergilose, né, em segundo lugar. Esse caso, ele teve a sua investigação com anátomo patológico, como vocês podem ver aqui, uma riqueza de hifas, né, na hematoxilina eosina, mas ele era um fungo que, na placa, na cultura do laboratório, ele cresceu um pouquinho, ele cresceu e logo em poucos dias ele ficou mais enegrecido. Então, esse fungo, ele não era hialino, né, do jeito que estava se mostrando a princípio no tecido. E no caso das fel e fumicose, em especial pacientes imunodeprimidos, a quantidade de melanina, ela não é tão evidente no exame inicial, né? E às vezes nós precisamos fazer colorações específicas. E nesse caso, quando foi feita a coloração específica, a gente vê que é uma coloração chamada de Fontana-Masson, né? Ela exacerba a melanina no tecido, na parede celular. Vocês olham que isso, na verdade, não era uma hialoifumicose, era uma fel-ifumicose mesmo, tá? Causada por uma alternária, tá? Então, aquilo que nós imaginávamos ser mucor ou aspergilos não era uma aspergilose ou uma mucormicose. Aquilo era uma fel-ifumicose com envolvimento de seio da face e invasão ocular num paciente imunodeprimido. Então, nesse contexto, eu trago aqui um dado para vocês, né? Os pacientes imunodeprimidos, né, em especial o cenário da oncologia, já mostravam o aumento das fel e fumicoses. Isso é um trabalho do Ben-Ami, publicado em 2009, onde ele pegou os casos de fel num centro especializado em câncer nos Estados Unidos ao longo de 15 anos. Então, vocês vejam aqui que a incidência, né, a prevalência por cada 100 mil pacientes dia, entre 93 e 96 era de 1, mas nos anos 2000 isso chegou um pouco mais a 3, né? Então, é uma curvinha ascendente dos casos de fel ao longo do tempo. Diversos artigos de literatura mostram um aumento dessas publicações em pacientes oncológicos e pacientes transplantados de órgãos sólidos, né? E isso trouxe à tona, em 2017, um estudo de vigilância comandado pelo Revankar, o Sanjay Revankar, nos Estados Unidos, ele é de Detroit, tá? Então, ele fez um grupo de estudo de micoses, no caso da fel e fumicose, onde ele compilou de 18 centros norte-americanos na América do Sul, um centro, e na Austrália, né, de janeiro de 2009 a dezembro de 2015, 99 casos de fel, né, 91 comprovados, 8 prováveis, a maior parte em homens, e com uma média de idade ao diagnóstico de 59 anos, né, com mais ou menos 15 anos. E como vocês podem ver, né, os principais indivíduos comprometidos por fel e fumicose são indivíduos imunodeprimidos, transplante de célula-tronco, transplante de órgão sólido, aqui 33 casos, transplante de célula-tronco 10, e pacientes em quimioterapia, neutropênicos, com malignidades, né, um número aí bem variável. Então, parece que a fel, ela tem um componente da imunodepressão, né? Obviamente que a doença, ela parece imunocompetentes, mas talvez a imunossupressão, ela seja mais importante. E os principais agentes etiológicos aqui são a alternária, curvulária e exofiala. Aqui a gente sempre faz um comentário
que o nosso grupo não costuma colocar como fungo negro, né, que é a Lomentospora prolificans, né, o antigo Pseudosporium prolificans, que as casuísticas norte-americanas trazem esse patógeno como agente de fel, mas nas nossas vigilâncias brasileiras ou de outros grupos de micologia, ele não é reportado, porque embora ele seja um fungo negro na placa de cultura, né, no indivíduo, no tecido, a Lomentospora, ela não se manifesta como uma fel e fumicose. Tá? Outras vigilâncias também, em especial essa daqui somente de paciente transplantado, fez um levantamento de todas as infecções fúngicas, que é o clássico Transnet, publicado em 2010, onde os fungos negros eles eram categorizados dentro de outros fungos filamentosos, né, Oder mold. Transplante de rim era o mais importante, mas existiam alguns casos aqui em fígado também, né, pulmão com número expressivo e em menor grau outros. E nessa vigilância da Transnet, né, especificamente quando a gente falava só de fel e fumicose, o transplante de órgão sólido era o mais importante, com 30 casos versus 26 casos do transplante de célula-tronco, tá? E as amostras clínicas eram as mais variadas possíveis, bem como os sinais e sintomas, aqui variando de febre, tosse, congestão nasal, tosse produtiva, dispneia, né, ou alterações neurológicas, como tonturas, convulsões, alteração do estado mental e dor de cabeça. Então, se a gente for analisar esses principais sinais e sintomas aqui, a gente já vê que os agentes da fel, quando não causam lesões cutâneas, eles causam principalmente sintomas respiratórios ou neurológicos. Então, pele, pulmão e cérebro provavelmente são as principais manifestações clínicas das fel e fumicoses. Pele e subcutâneo em especial, seguido nas formas viscerais por pulmão, em alguns casos por cérebro, né? E, obviamente, em alguns casos com doença disseminada. Aqui eu trago um caso clínico para vocês, é um caso clínico do professor Arnaldo, lá da Unifesp, do Hospital do Rim, enquanto eu trabalhei lá, paciente de 51 anos, ele é da zona rural de Cocos, na Bahia, ele tinha sofrido vários traumas com vegetação, trabalhador rural desde a juventude, era um renal crônico, e foi submetido a um transplante renal, um doador vivo em 2001. Em 2003, esse paciente ele teve uma lesão nodular na região cubital, onde ele havia fechado uma fístula arteriovenosa, e ele foi submetido a uma cirurgia, e a lesão naquela época no interior da Bahia foi completamente removida, né? Mas não foi enviada para análise microbiológica. Após 3 meses, surgiram novas lesões, algumas delas ulceradas, outra com uma extensa placa verrucosa infiltrando aquela área e queixando-se de dor, eritema, edema e o surgimento de alguns trajetos fistulosos com secreção purulenta. Então, essa era a lesão, né? Uma lesão em placa vegetante aqui, com secreção purulenta, fistulizações aqui, mas não tinha saída de grão, tá? Aqui no maior aumento, uma placa vegetante com secreção purulenta, provável infecção bacteriana secundária. Né? E a ressonância magnética, mostrando aqui, eu vou pôr em maior aumento, né? Essa área, esse risco aqui é uma área de infiltração, essa aqui é uma lesão subcutânea e ela estava infiltrando também plexos vasculares e plexos nervosos no braço desse paciente. Como vocês podem ver na hematoxilina eosina, tinha alguma outra hifa, essas hifas elas eram delgadas, algumas vezes septadas, mas não eram escurecidas, mas quando a gente fazia Fontana Masson, né, você via que tinha muitos elementos vesiculares, hifas toruloides e catenuladas, né, caracterizando uma fel e fumicose. Então, assim, a fel e fumicose, ela parece ser uma doença hoje do imunodeprimido, em especial do paciente oncológico e do transplantado de órgão sólido e transplantado de célula-tronco também, né? Isso motivou uma vigilância nossa também em São Paulo, um trabalho do grupo da Unifesp, do Hospital do Rim, na verdade, na época foi um produto do meu mestrado, onde nós fizemos a análise das infecções por fungos melanizados em transplantes de rim.
Surpreendentemente, nós tínhamos ali mais de 50 casos, eram 58 casos, sendo 54 fel e fumicoses e 4 cromoblastomicoses, né? Mas vejam que aqui a doença ela aparecia numa fase muito tardia já do transplante, depois de 2 ou 3 anos de transplante, e o principal envolvimento era o subcutâneo, somente com 2 casos pulmonares e 1 caso de envolvimento cerebral. Esse é o padrão clínico da fel, lesões císticas, na maioria das vezes, né? Algumas vezes lesões císticas que rompem e exulceram e que podem confluir, formando lesões mais ulceradas. Essa aqui é uma lesão subcutânea que lembra um lipoma. Esse paciente, na verdade, tinha um diagnóstico de lipoma e na hora do anátomo patológico a gente viu que era uma fel. Essa é uma placa vegetante, esse caso aqui é uma cromo, na verdade. Aqui é uma outra fel e as lesões viscerais, aqui uma pneumonia, né, uma tomografia com lesão, uma tomografia com lesão pulmonar cavitária e uma imagem cerebral com um abscesso aqui, onde o anátomo patológico mostrava essas hifas pigmentadas, catenulares, toroloides de fel e fumicose. Então, fel, enquanto o cromo faz placa vegetante, placa infiltrativa, nódulos e lesões tumorais, a fel, na quase totalidade dos casos, vem com lesões císticas que podem se tornar confluentes e algumas vezes com algumas placas. Então, vejam aqui, primeira foto aqui de cima é uma lesão cística num dedo, né? Isso aqui é uma fel. À direita, a gente tem vários cistos num pé, muitas vezes confluentes no subcutâneo, como vocês podem ver. Isso aqui é uma fel e fumicose grave. Aqui é um pequeno lipoma, pseudolipoma, né? Mas é uma fel subcutâneo. E aqui é uma placa verrucosa, só que esse caso aqui é uma cromo. Todos os outros são fel. Esse aqui é uma cromoblastomicose. Como eu falei para vocês, a fel também é uma doença de imunocompetente. Isso é uma cortesia do Sybran, pelas andanças dele pelo mundo, né? O Sybran de Roo é o taxonomista holandês que a gente mais respeita em termos de nomenclatura dos fungos, mas vejo que essa é uma criança na China com inúmeras lesões cutâneas, né? Provavelmente ele tem algum déficit imunológico, mas a princípio considerado imunocompetente, né? Mas é uma fel e fumicose causada por uma Exophiala spinífera, né? E esse é um outro caso também na China, de uma fel causada por uma Exophiala dermatitidis, com envolvimento extenso da face e da região ocular. Algumas vezes, como eu já mostrei para vocês, a cromo é uma doença de imunocompetente e é uma doença do subcutâneo, né? Ela não visceraliza. Os casos de cromo publicados no passado com visceralização provavelmente são reclassificados na atualidade como fel e fumicose sistêmica. E tudo aquilo que envolve o sistêmico, ele passa a ser fel, né? Não tem corpo muriforme. E relembrando aquilo que eu falei para vocês, os principais órgãos envolvidos são o pulmão e o cérebro. Mas a gente não pode esquecer que alguns fungos negros, eles apresentam viscerotropismo, né? Então, tanto para pulmão quanto para cérebro. Cladofialofora bantiana, por exemplo, é praticamente exclusiva de abscesso cerebral. Rhinocladiella mackenzie também, que não tem no Brasil, mas Exophiala, Ocrocones, que hoje é chamado de Verrucones gallopavum, bipolares, diversos outros são fungos viscerotrópicos. Então, todos os principais viscerotrópicos são esses, Cladobantiana, que é um abscesso cerebral de fel, Exophiala e Rhinocladiella mackenzie, né, que podem causar lesões cerebrais ou também pulmonares, tá? Esses são exemplos nossos, até mostrei para vocês, aqui é uma lesão cavitada num transplantado renal, que era um Ocrocones gallopavum, um verrucones, e essa é uma lesão pulmonar tratada como infecção bacteriana por muitos dias, né, algumas semanas, mas finalmente o diagnóstico desse caso era de uma fel pulmonar causada por uma Exophiala bergeri. E aquele outro caso, que estava em menor aumento, mas aqui vocês podem ver um transplantado renal com um grande abscesso cerebral, tratado inicialmente com antibióticos, algumas vezes como neurotoxoplasmose, mas na biópsia nós tivemos o diagnóstico de fel, né, e o crescimento de uma Fonsecia monofora, tá?
E a literatura também mostra aqui transplante cardíaco e pulmonar bilateral, 6 anos, com uma dor, evoluiu depois de 6 anos de transplante com uma dor auricular direita, visão turva e tonturas. Quando foram feitas as imagens, mostrava esse abscesso aqui em região cerebelar. Cultura mostrava que era uma cladobantiana, uma fel cerebral, né, por cladobantiana. Aqui é um outro transplante hepático, né, e evolui 2 anos com convulsão tônico-clônica, né, são essas duas lesões aqui nos ventrículos, nos cornos dos ventrículos, né, laterais, tanto anterior quanto posterior, tá? Essas duas lesões foram puncionadas e feito o diagnóstico de fel por Ocroconis galopavo. Aqui é um outro transplante cardíaco com lesão cerebelar, né? Esse paciente ele evoluiu a óbito, é publicação de literatura, uma cladobantiana, e aqui uma outra cladobantiana também, com uma lesão extensa cerebral, né? E que, invariavelmente, esses casos são tratados como infecções bacterianas, mas, quando você faz o diagnóstico tardiamente, você vê que é uma feoifumicose, e aí o prognóstico ele é mais reservado. A quantidade de agentes que causam fel, ela é gigantesca. Essa é uma tabelinha somente dos agentes daquele artigo que a gente publicou de fel no transplante de rim. Como vocês podem ver aqui, Diaporte, Hitidisfero, Medicocops, Ocroconis e vários outros, Fialofora, bipolares, alternária e curvulária, mas vejam que Exophiala, ela merece um destaque, que é a principal levedura negra, né, causadora de fel na literatura, tá? É a Exophiala, hoje com a biologia molecular, nas suas mais diversas espécies, tá? Então, isso rendeu um estudo lá na equipe da Unifesp também, de análise das exofialas em fel e fumicoses, os pacientes com imunodepressão, e vejam que praticamente todos, né, são transplantados de rim. Outros pacientes com algumas doenças oncológicas, como sarcoma de Ewing, uma leucemia linfoblástica, paciente com HIV, mas praticamente todos os pacientes são imunodeprimidos com exofiala nas suas formas mais agressivas. Voltando lá ao nosso caso, era um caso que tinha uma lesão de fel e fumicose no braço. Essa lesão ela foi amplamente ressecada com limpeza cirúrgica, porque já tinha envolvimento, comprometimento em compressão vascular e de tronco nervoso. Foi feita uma ressecção extensa dessa lesão, tá? Vejam aqui, 18 meses depois de cirurgia com terapia antifúngica eficaz, esse paciente ele teve cicatrização completa da lesão. E aqui, para mostrar finalmente para vocês, né, a cromo tem todo aquele dilema no tratamento. A fel, ela pode parecer um pouco mais simples de tratar, porque a feoifumicose, do ponto de vista clínico, ela se manifesta como lesões císticas, né, com planos de clivagem muito bem definidos, onde a ressecção cirúrgica ela pode ser feita de forma cuidadosa e completa, tá? Então, isso pode ser considerado como curativo, tá? E o paciente não apresentar recidivas. Então, baseado no primeiro estudo que a gente fez e o segundo estudo coordenado pela Marília, que é a dermato da Unifesp, né, e de uma aluna dela, que é a Aline, e comigo, né, que foi uma atualização dos primeiros dados, nós temos aqui 82 casos, 68 casos de fel, né, dentro do universo de fungos negros. Vejam aqui que 50% só fez a ressecção cirúrgica exclusiva, porque a lesão ela era unicamente cística. E desses pacientes que fizeram só ressecção cirúrgica exclusiva, quase 90% tiveram cura sem recaída, né? 11% tiveram recaída, e quando a gente avalia a recaída, ou era porque o paciente tinha lesão mais extensa, cutânea, e talvez a ressecção ela não tenha sido feita de forma completa, ou porque esse paciente tinha alguma invasão de lumen vascular diagnosticado no anátomo patológico. E vejam que praticamente os outros 50%, né, metade quase era ressecção cirúrgica com terapia antifúngica, né, e a outras quase 25% somente a terapia antifúngica, sem combinação com cirurgia. Mas como vocês podem ver aqui, 50 mais 26%, né, 76,5% tiveram um componente da excisão cirúrgica envolvida, tá? Então, fel e fumicose
Em virtude das lesões serem císticas, na maioria das vezes, a ressecção cirúrgica ela pode ser completa, tá? Da lesão por completo e curativa, né? Ou ela pode estar associada com o uso de droga antifúngica. E aqui, para a gente resumir, né, somente a aula que a Conceição deu no webinário passado, mais a de hoje, né, a cromo são células muriformes, é a principal micose de implantação do Brasil, crônica, indivíduos masculinos, restrita ao subcutâneo, Fonseca é o principal agente, ITRA é o nosso tratamento no Brasil, com disponibilização pelo Sistema Público de Saúde. A FeL não tem célula muriforme, ela pode ser principalmente subcutânea, mas ela pode escapar e ser sistêmica. Quando ela é sistêmica, principalmente pulmão e cérebro. Tipicamente, os nossos pacientes têm alguma imunossupressão e diversas drogas têm sido utilizadas para o tratamento, que vão desde o itraconazol, nas formas subcutâneas, até vórico, isavo e posa, nas formas sistêmicas com maior gravidade. E o micetoma, que foi da aula passada, né, é tecido subcutâneo, mas pode afetar a estrutura profunda e óssea, por isso que ele é a entidade que levou à modificação para o nome micose de implantação, caracterizado por uma tríade de tumor, né, múltiplas fístulas e saída de grãos, e também é considerada doença negligenciada, primeira doença negligenciada aí no cenário mundial, tá? Esse aqui é um slide de conclusão, é uma foto do Flávio, que ele já usou em outras aulas, eu acho interessante, né, esse funguinho aí martelando também em pé, mas lembrando que todas essas doenças são consideradas negligenciadas por autoridades de saúde em diversos países e pelos clínicos, né? E embora elas tenham baixa mortalidade, elas estão carregadas de uma grande morbidade, porque ele traz o indivíduo para um cenário marginal, né, na sociedade, e a gente precisa de um esforço, como nós estamos fazendo aqui, em apoio do Ministério, de oficinas de qualificação de profissionais para lembrar do diagnóstico, fazer diagnóstico precoce, promover um tratamento clínico com drogas antifúngicas e cirúrgico precoce também, né, para o nosso paciente. E não esquecer também que a indústria precisa enxergar esse indivíduo com maior carinho para o desenvolvimento de novas drogas de grande eficácia, tá? E com baixo custo, né, uma acessibilidade maior para o nosso paciente. É isso, gente. Obrigado pela atenção de todos e volta a palavra para o Flávio. Obrigado novamente, Daniel. Muito didático, muito esclarecedor, né? Eu acho que você cobriu de maneira brilhante as principais doenças por fungos melanizados. Para, assim, os não especialistas, né, para os microbiologistas, clínicos, infectologistas, dermatologistas, nós, assim, usamos muito o termo fel-ifumicose e alo-ifumicose. Para nós, isso resolve uma série de problemas diagnósticos. Como o Daniel falou, você olha uma lâmina, um material clínico, e vê uma hifa hialina transparente, é uma hialoifumicose. Se você conseguir uma cultura depois, essa hialoifumicose pode se transformar numa aspergilose, numa fusariose e outros. Mas se você vê uma hifa pigmentada, né, com melanina, uma hifa acastanhada, opa, eu vou pensar no grande grupo dos fungos melanizados, que o Daniel citou aí, mais de 150 gêneros e espécies. Daniel, gostei muito da apresentação, porque nós estamos, neste mês e no mês passado, atendendo um paciente aqui, o nosso grupo do HC e o grupo do Clovis Arns, do Nossa Senhora das Graças, é um paciente transplantado hepático, uma fel-ifumicose, uma forma, é uma forma de implantação, mas não é aquela forma de cisto. É uma forma que nós chamamos de linfangítica, e a literatura antiga chama de esporotricoide, porque parece esporotricose. Vale a pena registrar, Daniel e assistentes, que o diagnóstico foi feito no laboratório de micologia, aqui do Hospital de Clínicas. Havia uma grande confusão diagnóstica neste caso, mas finalmente foi feito o diagnóstico. O paciente recebeu itraconazol por 30 dias, Daniel, e assistentes, e não teve resposta.
Então, esse paciente internou novamente, está recebendo voriconazol com uma resposta clínica muito boa. Então, depois eu vou deixar para você comentar, né, por que aí não respondeu a ITRA, está respondendo a VORI. E para complementar esse caso, nós isolamos um fungo melanizado, inicialmente leveduriforme, depois ele tornou-se filamentoso, e a identificação fenotípica e molecular preliminar é de Exophiala. Entretanto, vejam os desafios. A professora Vânia Vicente, que trabalha com o nosso grupo, e nós trabalhamos com ela, vai precisar de sequenciar 2 genes, Daniel, para dizer que espécie de Exophiala é. Então, nós vamos aguardar. Mas, enquanto isso, o paciente está sendo tratado. Você quer comentar esse caso, Daniel? É um caso mais exótico, né? Primeiro, a exofiala mostrando a plasticidade de formas clínicas que ela pode causar, né? Então, desde o micetoma, cromo, fel, especialmente fel, mas uma manifestação clínica linfangítica, né? Que não é característica da fel e fumicose. Então, exofiala sempre surpreende a gente. E com a biologia molecular, a gente tem visto que, tanto na literatura brasileira quanto de outros países, nós temos observado algumas espécies emergentes com mix mais elevados para itraconazol. O que a gente não pode esquecer, antes de tudo, é que esse paciente tem um padrão de imunossupressão, não é isso? Ele é um transplantado renal. Exatamente. Toma tacrolimus, viu, Daniel? Isso. Então, assim, a questão embora as lesões subcutâneas elas não precisem de alteração da imunossupressão para ter um bom controle da doença, né? A gente não pode esquecer que o transplante, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, pode ser que naquele paciente a imunossupressão ela sobrepuje o uso da droga antifúngica e, portanto, o tratamento ele não tenha sido tão eficaz com o itraconazol. Mas, levando-se em consideração que a troca da droga levou a uma melhora, a gente tem que pensar na absorção, o padrão da droga disponível, a distribuição da droga nos tecidos, a sua absorção, todas as orientações corretas, obviamente, para boa ingestão da medicação e ter uma boa absorção, uma boa concentração no sítio de ação. Mas a gente não pode esquecer que em algumas espécies emergentes, as mix de itraconazol elas podem ser mais elevadas e podem trazer alguma surpresa. E essa resposta a Vânia vai dar depois para a gente quem é essa bendita espécie de Exophiala aí. Isso mesmo, Daniel. A Vânia vai dizer o sobrenome dessa Exophiala. Exato. Antes de responder ao nosso colega e amigo, o Dr. Rafael Durlacher, lá de Rondônia, antes de passar a pergunta dele para você, eu queria dizer que esse paciente, né, já que nós estamos com a doutora Adelaide, o Ministério da Saúde, é um desafio terapêutico, porque pacientes transplantados que recebem, por exemplo, tacrolimus, tanto o itraconazol quanto o voriconazol têm interações com o tacrolimus, você tem que ficar dosando o tacrolimus e, às vezes, diminuir a dose para não fazer um nível muito alto do tacrolimus. E tanto o itra quanto o vori fazem isso. Esse paciente, nossa vontade seria tratar com isavoconazol. Mas nem o convênio do paciente, é um paciente conveniado, nem o convênio liberou o isavoconazol e nem nós temos nos hospitais públicos. Então, ele continua recebendo voriconazol pelo convênio e monitorando 2 vezes por semana o nível de tacrolimus. Certo? Daniel, o Rafael, né, como disse, lá de Dr. Rafael Durlacher, querido amigo de Rondônia, ele pergunta se você tem experiência com a anfolipossomal no tratamento da cromo, ou talvez da felifumicose. Cromo ou felifo. Na cromo, Rui, a anfo é uma medicação que a gente não utiliza para o tratamento dos fungos negros da cromo, embora a literatura mostre, desde as suas formas subcutâneas, locais que causam uma necrose, uma dor horrível, não é uma recomendação, né, formal,
e a infusão venosa, até nas formas lipídicas, não traz tanto benefício, porque as mix desses patógenos com sequer clado costumam ser muito altas para a anfotericina. Nós temos drogas melhores, né, que são os azólicos, desde o ITRA até os azólicos de geração mais avançada, e com boa ação. Então, ao invés de você pensar numa ânfolipossomal para cromo, mesmo numa forma mais grave, talvez fosse melhor você pensar em vórico ou isavo, né, do que uma ânfolipossomal. Obviamente que o Flávio e a Conceição, que tem experiência com casos muito mais graves no passado, quando não se tinha nada para fazer nesses pacientes, eu tenho certeza que em algum momento eles internavam e faziam um pequeno ciclo de anfotericina e esse paciente ia em alta, né? Mas hoje, com os azólicos avançados, né, tanto POSA, quanto o vórico, quanto o isavo, eu acho que sejam as drogas de se pensar quando você não tem uma resposta com itraconazol. Já com fel, a anfotericina lipossomal ela é utilizada nas formas sistêmicas graves, né, abscessos cerebrais e comprometimentos pulmonares. Mas a gente também não pode esquecer que vórico e isavo são tão mais eficazes para o tratamento de qualquer fungo negro, nas suas formas graves e refratárias, do que a anfotericina e as suas formulações lipídicas. Então, sempre eu mantenho a anfolipossomal ou complexo lipídico como uma segunda escolha, né, quando eu tenho um cenário de um azólico de geração mais avançada. Perfeito, Daniel. Deixa eu fazer um pouquinho de ciência translacional e saúde única. Você falou em anfotericina intralesional que se usava no passado, hein? Eu já vi trabalhos de cromo onde o médico injetava anfotericina B nas lesões dos pacientes. Hoje, eu vejo alguns veterinários injetando anfotericina no focinho de gato com esporotricose, porque quando o gato tem acometimento da pirâmide nasal, da via aérea, eles dizem que dificilmente respondem ao itraconazol e fazem anfotericina intralesional. Eu acho que é um tipo de tratamento que eu não usaria em humanos. Já se usou muito no passado, né? Injeções anfotericina intralesional, eu já vi usar em cromo, até em micetoma, mas isso eu acho que é coisa do passado. Mas a medicina veterinária ainda usa isso. Você já viu isso, Daniel? Em esporo. Em esporo, sim. Então, é só para uma curiosidade, né? Não tem só saúde única, mesmo que o nosso grande problema aqui no sul hoje, em boa parte do Brasil, é a esporotricose epizoonótica. Mas eu não quero fugir do assunto. Eu acho que eu quero parabenizar aí a Adelaide, todo o time do Ministério, a Sinaida e outros que eu não estou vendo agora, por escolherem esses temas dos últimos webinars, tanto o micetoma quanto a cromo e a fel, né? São doenças, principalmente a cromo e o micetoma, negligenciadas. A OMS já carimbou lá, neglected disease, né? E tem pouca visibilidade. Tem pouca visibilidade, principalmente aqui na região sul, a gente vê pouca cromo hoje, pouco micetoma, né? Talvez veja mais fel e fumicose aqui no sul, por causa dos pacientes transplantados. Mas é assim, são doenças que interessam a todo tipo de especialidade, né? Eu queria parabenizar mesmo, viu, Adelaide e time aí, por esses 2 webinars que eu tive a honra de ser convidado. Eu deixo aqui aberto para... Deixa eu ver se tem perguntas no chat. A última foi do Rafael. E eu deixo agora aberto aí para perguntas ou considerações finais do Daniel, da Conceição, ou da Adelaide também. Bom, eu queria agradecer a vocês. Daniel, excelente aula, fantástico. Puxa vida, viajei para os meus tempos de estudante.
Muito boa aula, muito boa, muito rica em informações, excelente didática, a moderação do Flávio sempre excelente também, isso por uma experiência muito grande, né, que você tem, né, com as micoses. E, assim, interessante, naquela linha do tempo, né, hoje nós estamos brigando pela incorporação da flucitosina, aliás, conseguimos incorporá-la, e eu me lembro que na década de 70, quando eu era estudante de medicina, e eu usei muito flucitosina, que era o Ancotil, para tratar como cromoblastomicose, que antigamente era só cromomicose, né? E nós usamos muito e tinha, assim, eram excelentes resultados na época. E hoje a gente está com essa indicação, temos a incorporação com indicação exclusiva para meningite criptocócica, né? Mas, nesse processo todo que nós viemos investindo nas micoses, nós estamos pleiteando agora para o segundo semestre a incorporação tanto do posaconazol como da terbinafina também. São duas drogas agora que nós vamos pleitear a incorporação. Amanhã nós teremos o resultado final acerca do bôrico, né, do isavuconazol, que também nós pedimos uma incorporação inicialmente só para os casos de mucormicose, mas em se mostrando o isavuconazol como uma excelente droga também para cromo e fel-ifo, a gente pode solicitar a ampliação do uso, né? E passar a utilizá-los, porque realmente é um azólico relativamente novo, né? Para nós é novo porque ele só entrou no mercado brasileiro no ano passado, e no início do ano passado, então eu acho que vai ser assim, muito bom nós termos essas drogas. E, demais, queria agradecer a participação de todos. Nós temos uma participação bem grande, não tão grande quanto outros eventos, porque as micoses também são negligenciadas nesse sentido, né? Ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Quando fala em micose, acha que é problema de unha. Enfim, mas esse é um processo que também nós estamos muito preocupados e estamos investindo na capacitação de profissionais de saúde, não só na parte de manejo clínico, como também na parte laboratorial. Nós pretendemos, estão sendo elaborados, né, alguns cursos EAD, no sentido de também dar visibilidade às micoses endêmicas, né? Então, eu queria agradecer a todos, a participação de todos, e em especial a você, Daniel, e a você, Flávio, por essa parceria que tem sido, assim, extremamente importante no fortalecimento das micoses endêmicas aqui no nosso meio. Se alguém quiser falar alguma coisa, somos ouvidos, ou então vamos encerrar a apresentação. São 16h26. Tivemos um pequeno atraso, né? Gostaria de pedir desculpas pelo transtorno, mas brevemente nós estamos programando ainda para o segundo semestre, lá para meados de agosto ou setembro, ainda outros webinários abordando ainda outras micoses. Não conseguimos ainda fazer de fusariose, que também é um tema bastante importante, né, entre as infecções fúngicas invasivas, e que será tema também de um webinar proximamente. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, e abro a palavra a vocês. Então, vamos dar por encerrado, então, o evento. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Boa tarde Tchau, para Daniel. A gente todos. se Até vê a logo aí. próxima. A gente Tchau, se vê. Adelaide. Tchau, Adelaide. Tchau, Obrigada. equipe. Assinai dá um abração aí. Outro, tchau. Tchau. Espero, viu, Flávio? Ok. Estarei aí. Espero. Tchau, gente.
Muito bom, né? Ele é ótimo. Muito bom, achei. Alô?